É, bom dia a todos. Com o quórum da nossa sessão deliberativa, com a presença do conselheiro Sérgio Maciel, que atendeu ao nosso chamado, no qual agradecemos a gentileza da presença. Eu passo logo de antemão a palavra à coordenação de plenário para as medidas de sua competência. Ata da segunda sessão da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, reuniram-se os senhores conselheiros, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente e representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Relatora conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, TC 11.810/2020, aposentadoria retirada de pauta. TC 1447/2023, entre outros, totalizando 9 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 918/2023, entre outros, totalizando 7 processos que tratam de aposentadoria, todos com acórdãos aprovados. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 2900/2017, aposentadoria, e TC 3319/2016, ambos com acórdãos aprovados. Encerrada a ordem do dia, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima horário regimental. Excelências, em discussão de votação a ata da sessão anterior, como votaria a conselheira Rosa? Presidente, eu não participei desta sessão, estava ausente. Não tenho. Ok, de qualquer forma eu vou colher o voto do conselheiro Sérgio. Como votaria o conselheiro Sérgio? Então, senhor presidente, como eu não participei também, então eu me abstenho. Em sendo assim, não tendo o quórum para a aprovação da ata, a gente faz o adiamento para a sessão vindoura, por gentileza, que fique consignado em ata. Excelência, antes de adentrarmos a pauta do dia, está franqueada a palavra a Vossa Excelência. Não tendo quem queira fazer uso. Considera Rosa, a senhora começaria ou eu? Não, Se a senhora não se importar, então Vossa Excelência com a palavra. Obrigado. Obrigada também. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhora representante do Ministério Público nesta Câmara, eu tenho a relatar, presidente, e 37 processos, e vou fazê-lo de forma como habitualmente, relatando os nomes dos interessados e os processos, e depois farei meu posicionamento a respeito dos mesmos. O processo TC 7707 de 2008, a unidade é a Prefeitura de Arapiraca, interessado o senhor André Barbosa dos Santos. O processo TC 7863 de 2018, a unidade também é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessado o senhor José Iramildo Barbosa de Menezes. O processo TC 9739 de 2018, também Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Maria José Vitório dos Santos. O processo TC 13902 de 2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, interessada a senhora Silvânia Maria Silva dos Santos. O processo TC 8451 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, e o interessada a senhora Giselda Ventura Angelino. O processo TC 15776 de 2021,
A unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, e o interessada a senhora Tânia Maria Ferreira Marques, processo TC 13903/2019, a unidade é a Prefeitura Municipal de Matriz de Camaragibe, interessada a senhora Marisa Maria Santiago dos Santos. Processo TC 13846 de 2019, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Matriz de Camaragibe, interessada é a Maria Eliane dos Santos. O processo TC 13912 de 2019, a unidade é o Fundo de Aposentadoria e Pensão de Matriz de Camaragibe, interessada a senhora Edneide Maria da Silva Santos. O processo TC 12172 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessada a senhora Maria Helena de Melo Aragão. O processo TC 12769 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, e interessado o senhor Severino Antônio dos Santos Filho. O processo TC 8314 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió. Interessado é o senhor José Silvestre da Paixão. O processo TC 9719 de 2018, a unidade é a Prefeitura de Arapiraca. Interessado o senhor Cláudio Honor Soares da Silva. O processo TC 10334 de 2018, a unidade Prefeitura Municipal de Arapiraca, interessado o senhor Francisco Mendes da Silva. Processo TC 11801 de 2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Arapiraca, e o interessado o senhor Evone Salgueiro da Silva. O processo TC 12694 de 2021, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, interessada a senhora Iracema Cavalcante Pedrosa. O TC 12767/2022, o Instituto de Previdência de Maceió, e interessada a senhora Rosimeire da Silva. O processo TC 15754 de 2021, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, interessada a senhora Rosiane Elias da Silva. Processo TC 15774 de 2021, unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, interessada a senhora Mércia Lamenha Medeiros. O processo TC 20985 de 2022, unidade é a Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro, interessada a senhora Edna da Costa Silva Santos. O TC 12674 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, interessado o senhor David Acioli da Silva. O processo TC 3836 de 2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, interessada a senhora Sônia Maria Araújo Leite. Processo TC 05231 de 2022, unidade do Instituto de Previdência de Maceió, interessado o senhor José Lins Cavalcante. O TC 8272 de 2018, a unidade é a Prefeitura de Arapiraca, interessada a senhora Maria do Socorro Silva Santos. Processo TC 8293 de 2022, o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV, interessado o senhor Egídio Santos de Oliveira Correia. O processo TC 9434 de 2022, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió, o interessado o senhor Antônio Roberto do Nascimento. O processo TC 12719 de 2021, Instituto de Previdência de Maceió, a unidade e interessada a senhora Fabiola Holanda de Carvalho. O TC 14023 de 2021, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, interessado o senhor Crisógono de Araújo Cavalcante. O processo TC 15869 de 2022, a unidade também é o Instituto de Previdência de Maceió, interessado a senhora Mércia Gilvânia Silva de Oliveira. O TC 17026 de 2022, interessado senhor Erinaldo Bispo dos Santos, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió. O TC 17336 de 2022, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió, interessada a senhora Valdete Maria Siqueira Aires. TC 20517 de 2022, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió, interessada a senhora Itla Sávia
Ítala Sávia Pereira Leite Duarte Lessa. Processo TC 21473/2022, a unidade do Instituto de Previdência de Maceió. Interessado o senhor Eurico Vitório da Silva Filho. O processo TC 21479/2022, a unidade é o Instituto de Previdência de Maceió, o IPREV. Interessada a senhora Fátima Gonçalves da Silva. O processo TC 6777/2018, a unidade da Prefeitura de Arapiraca. Interessada a senhora Cléa Núbia França da Silva. O processo TC 10765/2022, a unidade Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro. Interessada a senhora Marta Alves da Silva. E o processo 17412/2018, interessada a Prefeitura Municipal de Quebrangulo. Interessada a senhora Nilda Mendes da Rocha. E o processo TC 2720/2020, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. Interessado o senhor Carlos Jorge Rijo. O processo TC 2707/2020, a unidade é a Polícia Militar do Estado de Alagoas. E o interessado o senhor Adenilton Bispo dos Santos. A partir da análise dos feitos acima, constata-se que nos processos citados, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato. Já nos processos, especificamente TC 7863/2018 e 9739/2018, o Ministério Público se manifestou pelo registro tácito diante da incidência do tema 445 do STF. Quanto aos processos TC 8314/2022, TC 12674/2022, TC 15754/2021, TC 9719/2018, TC 12767/2022, TC 12769/2022, TC 8293/2022, TC 9434/2022, TC 12719/2021, TC 14023/2021, TC 15869/2022 e TC 21473/2022, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido do registro do ato, com ressalva e determinações ao gestor do Instituto de Previdência, sem se manifestar quanto à incidência do tema 445 do STF nos casos que incidiram. Quanto aos processos TC 20985 de 2022 e TC 10765 de 2022, o Ministério Público de Contas suscitou preliminar de nulidade ao argumento de que os feitos foram instruídos por servidores não efetivos, o que violaria a jurisprudência do STF, que se firmou no julgamento da ADI 6655. No caso de não acolhimento da preliminar, afirmou-se inviável a manifestação de mérito. Conquanto concordemos com o órgão ministerial no que concerne à alegada violação ao entendimento firmado pelo STF, por ocasião do julgamento da ADI 6655, obtemperamos que, diante da realidade do TCAL no que concerne à carência de servidores efetivos, acolher a preliminar em tela implicaria em danos relevantes aos jurisdicionados que teriam os seus processos paralisados em razão da deficiência de estrutura de pessoal da Corte de Contas. Por estas razões, seguimos o entendimento jurisprudencial já afirmado pelo plenário desta Corte, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, o que fizemos com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, ressalvando os termos do artigo 97 da Lei Estadual 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo órgão ministerial. E diante do exposto e utilizando as atribuições a mim concedidas, voto em todos os feitos pelo registro dos atos de concessão de aposentadorias e reservas remuneradas, ora apreciadas, na forma do artigo 97, inciso 3º, a linha B da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 3º, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. É como voto.
A doutora Estela, por gentileza. A conselheira relatora conseguiu... Considerando que a conselheira relatora conseguiu reunir todas as especificidades dos processos, né, contidas nas manifestações do Ministério Público, aquelas que abordaram a incidência do tema 445, admissões anteriores à Constituição sem concurso, todos os fatores que estavam ali dissonantes da manifestação geral pelo registro, né, foram devidamente registradas, então eu somente ratifico essas manifestações escritas em todos os seus termos. Assim, em discussão e deliberação dos processos da conselheira Rosa, como votaria o conselheiro Sérgio? Acompanhe a relatora, senhor presidente. Eu também vou só consignar a posição, mas no mérito acompanho a relatora também. Excelência com a palavra. Desta forma, presidente, a minha pauta se esgota. Obrigada. Perfeitamente. Obrigado, excelência. Excelência, dando prosseguimento, hoje eu tenho vários processos para relatar, não apenas atos de concessão, né, dos benefícios previdenciários, mas também atos de admissão. Mas eu começarei, para facilitar, doutora Estela, pelos atos de concessão, onde eu trago 88 processos de transferências para a reserva remunerada, 2 processos de reforma por incapacidade, 13 processos de aposentadoria e 3 de pensão. A sua imensa maioria eu trago pelo registro, como eu costumo dizer, pelo registro administrativo. Sou da última conferência, a relação que já foi encaminhada por Vossas Excelências, e ainda que, porventura, se for o caso, tem algum em que também possa se aplicar o tema 445, mas a análise administrativa foi feita e foi conforme, eu homenageio, considero a atividade do tribunal fazendo o seu registro, por assim dizer, conforme a análise posta. Embora também verifique que há alguns processos, doutora Estela, com o tema 445. Então, nos casos em que se aplicar, eu estou registrando e nesses da 445 apenas declarando ou redeclarando o registro posto. E também nos processos em que se aplicarem a questão, se for o caso existente algum, da administração do órgão ministerial quanto ao tema do ADCT. E eu até como já faço, mas nos meus processos eu ainda entendo que haveria anulidade processual ou né, pela não observância, né, do entendimento do Supremo a respeito, e naqueles casos também em que não existe a conclusão da instrução processual conforme demanda a nossa lei orgânica. Mas, aparentemente, a posição única na Corte, nesse sentido, quanto à legalidade, mas que apenas faça a consignação, porque eu colheria o voto, porque o doutor Sérgio está aqui, então eu vou abrir essa preliminar nos processos em que se aplicarem, evidentemente, abrindo votação quanto à questão da nulidade processual, para depois participar no mérito, vencido, no mérito pelo registro, pela declaração de registro dos respectivos atos de concessão. Mas vou colher agora, Estela, a preliminar, passo para Vossa Excelência para que se manifeste e aí eu passo a colheita em seguida. Bem, as manifestações do Ministério Público nesses processos, elas se deram no sentido do registro, não houve nenhum apontamento de irregularidade ou de qualquer providência a ser adotada. Só reitero essas manifestações pelo registro. Perfeitamente. Há alguns processos em que existe, foi identificado pelo gabinete, e sendo assim eu faço a colheita dessa preliminar, a votação, e no mérito já até adiantei o voto. Então, como votaria a conselheira Rosa quanto à questão da nulidade processual? Data vênia, presidente, eu vou discordar de Vossa Excelência. Agradeço, Excelência. Como votaria o conselheiro Sérgio? Acompanho o entendimento do Ministério Público.
então, vencido o conselheiro Anselmo, no mérito, trago esses atos de concessão para o seu registro ou declaração de registro. E assim, colho em discussão e deliberação o mérito desses processos. Como votaria a conselheira Rosa? E acompanho Vossa Excelência. Como votaria o conselheiro Sérgio? Acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. Então, processos vencidos a prestação preliminar, mas no mérito todos aprovados. Excelência, agora eu tenho atos de registro de admissão. Eu tenho cerca de 13, são 16 processos. Desses 16 processos, doutor Estela, eu acho que para facilitar o entendimento dos jogadores, de quem nos assiste, inclusive do órgão ministerial, desses 16 processos, apenas em 2 processos nós estamos trazendo para que passamos a homologação desses atos de admissão, sendo que nos outros, pela inexistência do que registrar, do que analisar e registrar, nós não teríamos como agir de outra forma, mesmo diante do prazo, mesmo diante do tema 445, porque não existe a substância, o ato material a ser registrado. No que tange, doutor Estela, ao processo número... E alguns desses processos que trago arquivamento, inclusive, a gente conta também com o entendimento do órgão ministerial a respeito. No que tange, doutor Estela, aos processos 1683 de 2017, que são admissões relacionadas ao município de Quebrangulo, processo de 2017, a gente está trazendo a declaração, né, de registro de 73 atos de admissão. No tocante ao processo 16025, também de 2017, também trazemos essa declaração de registro, mas aqui eu informo, como foi indicado, enviado ao Gabinete de Vossas Excelências, que nesse processo especificamente existe, além das 486 portarias de nomeação de servidores, algum ato a ser verificado, analisado pelo tribunal, embora aqui o lapso temporal se aplique, conforme o entendimento do STF, esses 476 eu estou trazendo para registro de admissão, mas os outros constantes no processo, tais quais 267 portarias de servidores para cargos comissionados e 776 instrumentos de contratação de servidor temporário, esses já inclusive teve uma discussão sobre esse tema ontem aqui no pleno do tribunal, nós não teríamos a competência para fazer essa análise registral. Então, nesses processos apenas trago para registro, declaração de registro, essas 486 portarias, conforme a relação encaminhada ao gabinete de Vossas Excelências. E, no mais aqui, naquela situação em que, porventura, se aplicar alguma... Até uma assessoria me ajudasse se tem nos casos de admissão, pelo menos uma que vale a pena a gente levantar preliminar. Não? Ok, então nesse caso não faremos, mas trago esses votos para declaração de registro naqueles casos em que a gente teve condições de atuar e, na maioria dos processos, praticamente dos 16 em 14 deles, eu estou trazendo pelo arquivamento por falta do quê? Falta do cerne da matéria a ser analisada. Ok, tá. E, inclusive, quanto a esses processos, apenas fazer mais um registro, que um deles
vai por arquivamento também, doutor Estela, o processo 6534 de 2023, em razão de encontrarmos... Desculpem, o processo número... tem dispendência com o processo 6534 de 2023, que seria o processo... Cadê aquele que eu marquei? Está aqui, que seria o processo 6737 de 2023. Então, excelências, dados esclarecimentos e aqui também aposto para outros porventura exigidos, eu passo a palavra ao órgão ministerial. Como foram relatados conjuntamente muitos processos, né, eu vou fazer a manifestação de forma parcelada para que não restem dúvidas. Perfeitamente. Né? Inicialmente, começando pelo processo 6737-2023, realmente é verificada uma duplicidade com o processo 6534, que é anterior e que está em fase de tramitação mais avançada. Então, a manifestação do Ministério Público também no sentido do arquivamento em razão da dispendência. Em relação aos processos em que o conselheiro Anselmo vota no sentido de arquivamento por falta de objeto a ser submetido a registro, em alguns dos casos, né, eu acho que em 8 processos, a manifestação escrita do Ministério Público é também nesse sentido, da ausência de necessidade de levar esses atos adiante. Né? Na verdade, alguns deles foram recebidos no Ministério Público, foram compreendidos como processos ordinários de fiscalização, na verdade, né? E pelo decurso do tempo, são os processos de 2001, 2004, 2008, nós entendíamos que não havia mais necessidade ou utilidade em dar continuidade a essas ações de fiscalização. E em outros processos, como a manifestação da diretoria foi no sentido de fazer o registro daqueles atos comunicados, né, a manifestação do Ministério Público seguiu esse sentido de tramitação e também foi no sentido do registro. Só que, observando os processos, eles têm uma característica única, que eles consistem na remessa pelo jurisdicionado de relações de servidores de cada órgão, né? Então, na verdade, eles não são processos que se originaram com finalidade de trazer esses atos a registro. Eles se trataram de uma comunicação ao Tribunal de Contas, muitas vezes por provocação do próprio tribunal, da relação de servidores que faziam parte de seus quadros. Né? Então, era um processo de fiscalização que não mais teria sentido levar à frente a sua continuidade, em razão, como eu já disse, do decurso de tanto tempo, né, desde que eles foram provocados. Né? Então, nesses processos, ainda em relação àqueles em que houve manifestação pelo registro, é forçoso reconhecer que inexiste, de fato, o ato a ser submetido a registro. Então, nós concordamos com o encaminhamento contido no voto do conselheiro relator. Por fim, em relação aos processos que efetivamente vão ser levados a registro, o processo 16183 de 2017, ele trata de atos que foram remetidos pelo município ao tribunal, atos de admissão decorrentes de concurso público para fins de registro, e a manifestação do Ministério Público é de reconhecer o registro tácito, uma vez que o processo teve ingresso no tribunal em 2017, né, o registro tácito já teria ocorrido desde 2022, né, nós fazemos apenas a ressalva da remanescência desse prazo de 5 anos após o registro tácito para possível alteração desses atos, no caso de inconstitucionalidade e ilegalidade grave, o que não foi verificado de plano nesses processos analisados. E, por fim, o processo 16025-2017, como bem posto pelo conselheiro Anselmo, eles trazem, além de atos de admissão relacionados a cargos efetivos, atos de contratação temporária e de comissionados. Como os comissionados são excepcionados pela própria Constituição, né, do registro, e como a súmula 4 do TCE exclui do registro os temporários, não haveria em relação a esses objetos a ser submetido a esse tipo de tramitação no tribunal. Então, o registro se dá somente em relação àqueles servidores admitidos mediante concurso, havendo a manifestação do Ministério Público também pela ocorrência do registro tácito, pelo tema 445. Excelências, aqui nesse processo observo que alguns também
foi identificado pelo gabinete a questão da atuação a destempo, diferente do entendimento do STF, eu faço esse registro, eu deixo de colher o voto, porque também já entendo que a posição hoje da Câmara no sentido de dar seguimento ao processo, não reconhecer a nulidade. Então, fica só feito o registro para consignar a minha posição. E, no mérito, eu trago os processos, aqueles, como eu já disse, reiterando, em que não há o que se fazer pelo arquivamento, por falta de justa causa, da materialidade em si do processo, e naqueles que coube o tribunal atuar com algum material a respeito aproveitável, eu trago pela declaração do registro. Então, esse seria o meu voto. E, sendo assim, em discussão e deliberação, esses processos por derradeiro relatados. Conselheira Rosa, como é que Vossa Excelência votaria? Desta forma, presidente, com as observações que Vossa Excelência põe, acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Sérgio, votaria? Apoio o voto de Sua Excelência, senhor presidente. Perfeitamente. Excelência, por derradeiro, eu quero apenas fazer alguns registros que desses processos tem o processo, doutora Estela, processo... teriam 4 processos para retirada de pauta. Um deles seria o processo, doutora Estela, 15.163/2021. E a razão para tirarmos esse processo de pauta seria a ausência de parecer ministerial, seria a única razão. Eu, nesse processo, indagaria a Vossa Excelência que, a rigor, ele estaria, pela análise feita pelo gabinete, ela estaria conforme, teria condições de nós lembrarmos a respeito. Eu indagaria a Vossa Excelência se Vossa Excelência teria condições, ou gostaria de emitir o parecer, mesmo não sendo nos autos, mas aqui de forma oral em sessão, se haver algum problema. Quando nós vimos a publicação da pauta, né, realmente nós identificamos esse processo 15.163/2021, que não recebeu parecer do Ministério Público. É um parecer, inclusive, que é de atribuição da 6ª Procuradoria, na minha substituição na 4ª Procuradoria, e esse processo foi tramitado por equívoco, na verdade, ao gabinete de Vossa Excelência, sem manifestação de mérito. Tendo em vista que ele foi pautado, né, nós verificamos agora antes da sessão se haveria alguma circunstância que evitasse, que impedisse o registro, ou alguma situação de legalidade e inconstitucionalidade, o que não foi verificado, né? Então, não haveria, o Ministério Público não impõe qualquer óbice, seria necessário, todavia, que o parecer oral do Ministério Público no sentido do registro, uma vez que a manifestação técnica é no sentido do registro e inexistem qualquer circunstâncias que impedissem o registro desse ato, a importância de que o parecer, nesse sentido, fique consignado em ata, para que o processo futuramente não seja alvo de alguma impugnação, né, em relação à nulidade decorrente da ausência de manifestação do Ministério Público. A cautela seria somente nesse sentido, mas, de fato, houve esse equívoco, mas isso foi verificado antes da sessão e nós não temos qualquer oposição a essa manifestação oral. Perfeitamente. Que fique consignado em ata como requereu, né, o Ministério Público. E, sendo assim, o processo atende a sua possibilidade de ser deliberado, e ele estando de acordo com a legislação aplicável, eu também entendo dessa forma, e assim eu trago o processo para deliberação no sentido do seu registro. A doutora Estela já se manifestou, então, em discussão e deliberação, esse processo em particular, o processo 15.163/2021. Como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, Como votaria presidente. o conselheiro Sérgio? Apoio o voto de Vossa Excelência, senhor presidente. Excelência, então, assim, dos 4 processos que eu retirar de pauta, esse não foi retirado, foi votado, agradecendo o entendimento do órgão ministerial, mas tenho que consignar em ata que estou retirando de pauta os processos 13.336/2022,
porque entendemos que esse processo seria da relatoria do conselheiro Sérgio, o processo 5641 de 2020, que seria da relatoria da conselheira Maria Cleide, e o processo 3071 de 2020, que seria da relatoria da conselheira Rosa. Salvo, pelo juízo, seriam essas as razões para nós retirarmos de pauta. Tenho também que dos atos de concessão, embora a gente já tenha feito a relatoria e a aprovação deles, cabe nós aqui deixarmos registrado duas situações particulares, que são a dos processos 12.656 de 2019 e o processo 13.552 de 2016. Excelência, o processo 12.656 de 2019, nós estamos trazendo pela extinção do feito, tendo em vista que nesse processo não haveria, embora o órgão ministerial ele tenha se manifestado de outra forma, não teria do ato em si a ser registrado, que seria um ato de concessão de pensão por morte. E nesse sentido, a gente está fazendo pela extinção, porque não tem o objeto a ser registrado. Tem qualquer dúvida? Esse processo faço aí para verificação. É o processo, doutora Estela, 12.656 de 2019. Porque aqui a diretoria ela entendeu pela inconformidade, mas adotou o tema 445. Mas só que, na verdade, o ato não existe. Não seria uma inconformidade, não existe o ato. Inclusive, nesse processo, eu vou tirar essa dúvida, tem uma informação do próprio Instituto Previdenciário que não houve concessão de aposentadoria ao beneficiário, constando do ato. Bem, se há confirmação pelo Instituto de Previdência de que não houve a concessão do ato, a gente não tem outra forma senão concluir pela inexistência de objeto a ser submetido a registro. Não precisa nem trazer os autos, conselheiro. Porque como são muitos processos, e para não cometer aqui um ato falho, uma injustiça com o beneficiário, a assessoria foi, mas... mas se houver, de fato, a manifestação do Instituto de Previdência nesse sentido, não haveria objeto a ser submetido a registro. E também quero aproveitar, enquanto verifico o processo, também o processo 13.552 de 2016, esse aqui nós estamos trazendo pelo arquivamento em razão da coisa julgada, tá? No processo 1521 de 2017. Seria uma cópia de um processo já por nós registrado. Então, seriam essas duas situações de extinção do processo, sem a análise ou julgamento de qualquer ato de homologação por parte do tribunal. Antes da gente ultimar a votação, tirar essa dúvida para evitar qualquer prejuízo, diante da quantidade de processos, excelências.
Pode dar uma ajudinha lá para ela, Cida. Vou aproveitar para deixar registrado que os processos da conselheira Renata há um pedido para que sejam adiados para a próxima sessão, tá? O conselheiro Alberto não tem algo nesse sentido. Excelência, suspender a sessão por 2 minutinhos até o processo chegar, com a aquiescência de Vossa Excelência. Obrigado. 2 minutinhos. Ai.